Pessoal, ano de 2018, ano novo, tudo novo. Acho que é um bom momento para a gente trazer um tema aqui para reflexão, que é o perdão. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o Fabiano Lauser, ele que é terapeuta, autor e pesquisador de vivências grupais voltadas para a liberação emocional. Ele também coordena o Amor em Movimento, que é um grupo integrante do projeto Amanhecer, lá do Hospital Universitário de Santa Catarina. Ele também atua há mais de 11 anos com atendimentos individuais e em grupo. Ele é especializado em psicoterapia energética, liberação emocional e neurolinguística. Fabiano, tudo bem? Prazer conversar com você. Boa tarde. Fabiano, e aí? Boa tarde. Você acha que eu falei certo? É um bom momento para a gente pensar em perdão? Sim, eu acho que sempre é um bom momento. É uma necessidade muito grande da nossa civilização falar de perdão, que é um tema que ficou muito restrito às religiões por muitos anos, assim, e até hoje é um tema ainda muito focado pelas tradições religiosas. E recentemente vem começando um movimento de tratar isso de forma mais científica, mais dentro do campo da psicologia, né? Com um embasamento científico mostrando os efeitos benéficos para a nossa saúde do perdão. Então, nesses últimos 20 anos, o perdão começou a ficar mais científico, digamos, não apenas um tema religioso. E é dessa forma que você aborda esse tema nos workshops que você promove? Sim, porque a gente não exclui que as tradições religiosas falam, só que a gente apresenta ela a partir de pesquisas e estudos que mostram a necessidade e a importância do perdão. Então, como a meditação e outros temas que têm estado ao longo das décadas muito restrito às linhas religiosas, a gente também optou por abordar ela de forma mais científica, porque a gente sente que assim as portas estão mais abertas e também porque a gente está dentro de um hospital universitário, né? E fazendo esse trabalho aberto à comunidade, e também a gente busca que ela colabore com a saúde das pessoas, né? Então, pois é, porque, não sei, acho que muita gente tem a impressão, quando a gente fala de perdão, que é fazer o bem a outra pessoa, né? E eu acho que você traz mais esse conceito de que o perdão faz bem a quem perdoa, é isso? Sim, é o primeiro beneficiado mais imediato, assim, somos nós mesmos, né? Porque carregar uma mágoa, carregar um ressentimento é algo que destrói a nossa saúde, né? E pode ser uma coisa que destrói rapidamente ou lentamente, né? Eu já tive pacientes, assim, que me relataram que estão há 30 anos guardando uma mágoa de um pai, de uma mãe. Então, você imagina o que é 30 anos você guardar um sentimento que, a princípio, a ciência, ela não consegue ainda escrever com clareza e objetividade o que é uma mágoa, mas dentro da psicologia a gente consegue, a partir dos sintomas, ter essa evidência de uma situação de mágoa, de ressentimento, e aí ligando isso com os sintomas de estresse, de quantidade de certos hormônios da corrente sanguínea, a gente consegue fazer esse link. E também comprovar o benefício que isso traz depois que a pessoa relata que fez um processo de perdão, né? É como se perdoar, como se liberasse o HD da pessoa, digamos assim, para pensar em outras coisas, né? Liberasse. Exatamente. Entendi. É uma boa metáfora, que nem no computador às vezes fica aqueles processos abertos ali, aqueles programas abertos consumindo memória, como se você gastasse sua energia psíquica e vital remoendo uma mágoa, né? E tem um porquê de a gente fazer isso, né? Porque a gente sente que é a nossa forma de se proteger, é uma tentativa, a gente pode ver de vários pontos de vista, o porquê que a gente guarda a mágoa. Pode ser uma tentativa de se vingar, é uma vingança, por exemplo, a pessoa fez aquilo para mim, então, como uma vingança, eu vou ficar magoada com ela, né? É uma forma de vingança. Também pode ser entendido como uma forma de tentar prevenir que isso não aconteça de novo. Então, eu vou fechar meu coração, vou fechar o meu sentimento para aquela pessoa, porque pode vir uma outra pancada dela, né? Então, existe um porquê. Digamos que tem uma certa inteligência em ter a mágoa dentro de um certo nível de maturidade. Mas o preço é muito alto, sabe, Juliana? O preço é muito alto. O preço em termos de saúde, de níveis de pensamento que você fica emanando com aquela mágoa. Então, digamos que você
paga uma fortuna por algo muito pequeno que você recebe em troca. E além de fazer mal à saúde, né, como você falou que a ciência já comprova, eu imagino que também deve influenciar nos outros relacionamentos da pessoa, né, na forma como a pessoa se relaciona com as outras pessoas, mesmo que outras relações. Deve ter um impacto isso aí, né, Fabiano? Com certeza. O primeiro impacto é na própria pessoa, né? E ela estando mal, ela estando mais fechada para a vida, mais desconfiada, com menos vitalidade, com certeza isso vai afetar não só os relacionamentos, mas vai afetar a saúde, o sono, o nível de vitalidade, o nível de clareza, o trabalho, né? São várias áreas que vão ser afetadas, inclusive os outros relacionamentos. Agora, num caso, por exemplo, desse que você citou, de uma pessoa que guarda uma mágoa por 30 anos, ou quase que a vida inteira, né? Guardando aquela mágoa, remoendo aquilo, acho que a coisa até ganha uma proporção maior do que teria na realidade, né? Como se fosse um fantasma, assim. Acho que nem a pessoa se lembra mais, né? Direito como é que foi exatamente que levou aquilo ali, né, Fabiano? A gente diz que é como se fosse um bicho de 7 cabeças que a pessoa acha que tem, mas na verdade não é nenhum bicho de meia cabeça, sabe? Geralmente o medo da coisa, ou a expectativa de uma certa coisa é muito maior do que a coisa em si, sabe? Geralmente a pessoa aumenta muito, isso é uma tendência nossa humana, é aumentar muito, é superdimensionar certas coisas, e num processo terapêutico sério e honesto, assim, quando você realmente chega na causa, você vê que é muito menor. Então, é muito menor do que realmente a gente pintava antes, entende? Então o processo terapêutico é importante para ajudar a pessoa a lidar com essa mágoa, a buscar o caminho do perdão, porque geralmente quem tem a mágoa, às vezes, não quer muito se livrar dela, digamos assim, né? Eu não diria que o primeiro passo é o processo terapêutico. Eu diria que o primeiro passo é a decisão da pessoa, né? Se a pessoa não tomou a decisão, não tem nem início, né? A gente sempre fala que o início é a pessoa mesmo estar disposta a fazer o processo de perdão. Chega um ponto que ela percebe que ela está se prejudicando e ela está se maltratando a sua própria saúde. Ao invés de querer se vingar da outra pessoa, ela está causando... A gente brinca, né, que é você querer envenenar o outro e você toma o veneno. Isso é a melhor... Essa metáfora é uma das melhores formas de descrever a mágoa. É uma tentativa de, vou envenenar o outro com o meu ressentimento, com a minha mágoa, mas você mesmo toma o veneno, entende? Perfeito. Nossa. Muitas vezes no processo de perdão a gente fala isso, que você mesmo toma. Então, é algo que prejudica muito a saúde da própria pessoa que guarda a mágoa, né? E é comum de um certo nível de compreensão ter mágoa. Estar magoado é uma coisa muito comum na nossa sociedade. A nossa sociedade ela é acostumada a se queixar, a ficar magoado. É uma cultura que todos nós crescemos e a gente vai aprendendo no nosso processo de socialização a depender muito da aprovação dos outros, depender muito de que gostem da gente, a cultura do like, né? Essa nossa necessidade de ser aprovado pelo outro é uma coisa que é muito forte na nossa cultura, sabe? Enquanto outras culturas do planeta desenvolveram mais um referencial interno, que é uma cultura... Algumas culturas do planeta têm essa tradição milenar de olhar para dentro, encontrar dentro a solução de muitas coisas, independente da resposta externa do outro, né? Diferente da nossa cultura brasileira, que é muito referenciada externamente. Por isso que a gente se preocupa muito quantas pessoas curtem uma coisa que a gente posta lá no Instagram, no Facebook. A gente se preocupa muito se gostam ou não gostam da gente. A gente se preocupa muito em ser normal, sabe? É verdade. Ô Fabiana, e de quem que a gente costuma guardar mais mágoa, geralmente? Geralmente é pai e mãe e cônjuge, né? Que a gente percebe mais a nossa experiência, assim, e da gente mesmo, né? Que daí, quando é da gente mesmo, a gente chama, em vez de mágoa, a gente chama de culpa. Digamos que é a mesma energia, só que daí quando ela é voltada pra gente mesmo, a gente chama de culpa. Então, nos nossos workshops, a gente já deu 10 workshops Perdoarte, que foi um formato que a gente organizou dentro do Amor em Movimento, de oferecer um final de semana para trabalhar esse assunto. Então, na nossa experiência, essas 10 edições em 8 cidades do Brasil que a gente fez, a gente percebeu que muitas pessoas o que ela necessitava era um perdão dela mesma. Mas claro que se você for mais fundo, tem uma coisa ali com o pai, com a mãe. Geralmente é pai e mãe, né? As pessoas que têm uma relação afetiva mais próxima, né?
exatamente, assim, sabe? E é uma coisa bem comum, assim, ter, por exemplo, mágoa do pai, sabe? A gente está numa crise do masculino muito grande, assim, muitas vezes a figura paterna, principalmente, ela não sabe muito bem como se colocar, a gente acha muito normal o pai ser distante, a gente acha muito normal uma mãe criar apenas a mãe acompanhar os filhos, sabe? Isso já quase que normalizou na nossa cultura. E não é, né? Não seria, né? Seria os pais ali presentes, né? E a gente geralmente tem um grau de exigência muito grande aos nossos pais, né? Uhum. Tem até aquela música do Renato Russo que fala: são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Uhum. Que essa música é uma música popular, assim, conhecida, mas ela também tem uma chave aí de perdão, né? Na letra dessa música, né? É verdade, essa letra fala muito de se colocar no lugar do outro, né? No meu ver, Exato. assim. Que eu lembro que quando eu era adolescente, que eu adorava Legião Urbana, eu lembro que essa música mexia comigo. Foi a primeira vez que eu imaginei minha mãe vulnerável também. Exatamente. Né? E o processo de perdão tem isso, de tentar se colocar no lugar da outra pessoa? Essa é a parte fundamental do processo de perdão. O processo de perdão que a gente estuda, que a gente apresenta, que a gente coloca nos workshops, ele tem 9 a 10 passos. E um dos passos fundamentais é você conhecer a biografia da pessoa. Então, se você tem uma questão com a sua mãe, e você tem mágoa da sua mãe, por que ela fez isso, por que ela não me deu atenção, por que ela não me abraçou, não me beijou, por que ela... Sei lá, em qualquer coisa, se você tem mágoa da sua mãe ou do seu pai, é muito importante, dentro do processo de perdão, você fazer realmente a biografia dele. Isso que a gente faz nos workshops, a gente recomenda altamente que você faça biografias até do seu namorado, do seu marido, da sua esposa, ou dos seus pais, estejam eles aqui entre nós ou não. É muito importante fazer essa biografia. Saber pelo que a pessoa passou, né? Exato. Como foi a infância dessa pessoa. Exato, você vai atrás de quase um processo jornalístico, assim, você vai atrás dos dados, escreve realmente um textinho, abre lá seu Word ou papel e caneta, escreve lá, ó, fulano, e em vez de escrever mãe e pai, bota o nome dele, né? Quando a gente, em vez de falar mãe ou pai, a gente fala o nome, ó, João, Maria, José, Joana, existe uma outra relação quando você fala o nome do que pai, mãe. Claro que carinhosamente você vai continuar chamando de pai e mãe, né? Porque é o nome carinhoso que a gente chama, né, essas pessoas. Uhum. Mas no processo de perdão é muito bom você chamar pelo nome. Cria um distanciamento, assim. Mas um distanciamento saudável. Não sei se seria distanciamento, seria você olhar mais ele não como uma figura, mas como um ser humano, sabe? Porque Entendi. quando você chama teu pai de pai, ele já vem com um peso muito forte, um peso social. É um personagem social que tem certas exigências e tá. Agora, quando você chama ele de João, Pedro, José, que é o nome dele mesmo, como os amigos dele chamam ele, né? Quando você se refere a ele assim, é muito mais fácil você imaginar quantos anos ele tinha quando você nasceu. Isso é legal você calcular. Quantos anos tinha meu pai quando eu nasci? Qual será a maturidade que ele tinha quando eu nasci? Meu pai tinha 30 anos quando eu nasci. Como é que será que o João, o Pedro, era com 30 anos? E você se referir a ele mais como um cara, sabe? Como um homem. Não assim, meu pai. Essa palavra pai, ela tem peso, né? Dá pra sentir quando a gente fala, né? Pai, com mãe. certeza. Ô, Fabiano, e esse processo serve também para quem tem a culpa, quer se auto-perdoar, quer dizer, tentar pensar quando aconteceu aquilo que mexe comigo, o motivo pelo qual eu me sinto culpada, quantos anos eu tinha, como que eu era, como era a minha vida, também faz parte? Exatamente. É o mesmo processo, só que daí o personagem vai ser você mesmo. Então é importante você se acolher, porque às vezes a gente se culpa muito, a gente se chicoteia muito, como diz, né, na gíria, assim, porque a gente exige daquele menino, daquela menina lá com 10, 12 anos, 15, 7, que seja, que ele já tivesse tido uma resposta melhor do que ele poderia ter tido naquela época, né? Então a gente esquece que a gente fez. Essa é uma frase importante, pode até grifar aí, ó. Eu fiz o que eu pude com a maturidade que eu tinha. É uma frase que pode até ser um mantra, assim, sabe, Juliana? No processo do auto-perdão, que eu acho que todo mundo precisa num certo grau. E a gente vem de uma cultura muito influenciada por certos padrões religiosos que, historicamente, quase que milenarmente, utilizaram a culpa como mecanismo de tentar impulsionar a transformação nas pessoas através da culpa. E teve alguns resultados aí que se mostraram na história
mas a gente percebe, psicologicamente falando, que não é a melhor forma de gerar transformação é pela culpa. Ele tem uma efetividade relativa, mas digamos que é aquela coisa que causa mais problema do que solução, sabe? Uhum. Mas certas instituições religiosas ao longo dos anos tentaram muito usar a culpa para... Então a gente vive numa cultura de culpa muito grande, né? Uhum. E é muito necessário esse processo de auto-perdão e cada vez mais aparece nos cursos, tanto que a gente até chegou a pensar em fazer uma edição só voltada para o auto-perdão. Uhum. Mas a chave do auto-perdão é isso. Eu fiz o que eu pude naquela época com a maturidade que eu tinha. Amei. Mesmo. Você sentir essa frase, sabe? Uhum. Sentir o que está na essência dessa frase. Porque você não tinha lá atrás os mesmos recursos e possibilidades internas e maturidade que você tem hoje. Você tinha muito menos recursos internos, emocionais, estrutura psicológica que você tem hoje. Hoje você aguenta muito mais coisa, você sabe lidar com muito mais coisas. Naquela época você tinha aqueles recursos que você tinha. Isso Nossa. É muito importante. Verdade. Quando que a gente sabe, Fabiano, que a gente conseguiu perdoar ou conseguiu se auto-perdoar? Olha, quando a gente lembrar do... Como é que a gente sabe? É quando a gente lembrar daquele fato gerador e aquilo for apenas uma informação. Perdoar não é esquecer. Isso é muito importante, sabe? Dentro desse campo do perdão, a gente que trabalha com perdão, eu optei por trabalhar com perdão, a gente tem que esclarecer muitos mitos, né? O primeiro dos mitos é acreditar que perdoar é esquecer. Isso é um mito. A gente não esquece. O que a gente libera no perdão, e inclusive é bom não esquecer, porque a lembrança que é a aprendizagem na vida. Uhum. Perdoar não é esquecer. Perdoar é se liberar daquele sentimento ruim, aquele sentimento que dói. A informação do que aconteceu, você vai continuar lembrando. Ah, o meu pai bebia e batia em mim, vamos supor. Tu não vai esquecer que ele bebia e batia em você. Não é que você vai apagar isso da sua memória, assim, sabe? Uhum. O que você vai limpar é o sentimento ruim em relação ao seu pai, porque ele bebia e batia em você. Uhum. Esse sentimento ruim que você vai limpar, a informação vai estar lá registrada. É importante que você saiba a trajetória dele, digamos, receba o que a vida te deu. Um pai que bate em você, sabe? Uhum. Então, não é esquecer. E outra coisa também não é concordar. Esse é outro grande mito que as pessoas acreditam. Ah, se eu perdoar, eu vou estar concordando. É uma grande mentira isso. Que perdoar não é concordar. Pode ter um ato absurdamente terrível, você discordar, mas perdoar. Uhum. A concordância não é sinônimo de perdoar. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, sabe? Uhum. Nossa. Então, como que a gente vai saber que a gente perdoou? É quando aquilo virar apenas uma informação, Uhum. que aquilo não tem um peso. Aquele peso, por exemplo, né? Certos relacionamentos que a gente teve já na nossa vida, namoros, casamentos, na época eles tinham um peso muito grande, a gente estava muito envolvido. E agora quando a gente pensa naquele relacionamento é só uma informação. É como se fosse um dado, assim, sabe? Dentro da tecnologia da informação, a gente chama dado. É um dado. Ah, eu namorei com tal pessoa no ano de 2000 e tanto. É só uma informação, não tem mais aquele peso emocional. Uhum. Então, quando você chegar no ponto de aquilo ser apenas uma informação, você vai saber, ó, eu realizei o processo de perdão. Você consegue pensar naquele assunto e a gente poderia até mais além. Você pode até ser grato por aquilo. Uhum, por ter Um ajudado a pessoa a evoluir, a amadurecer, né? E é isso que é a cerejinha em cima do bolo, entendeu? É você, além de ter perdoado, o que seria o perdão? Tecnicamente, o perdão seria não sentir mais a mágoa. Alguma forma que essa mágoa não está mais dentro do seu mundo interno. E para coroar o processo, digamos assim, ou a cerejinha em cima do bolo, como a gente brinca, seria a gratidão, né? Você chegar até a agradecer por aquilo que aconteceu. Então a gente lida com casos de abusos, casos muito difíceis de abuso, de estupro, sabe? São coisas muito difíceis de perdoar mesmo. A gente sabe, tem situações insólitas dentro desse zoológico humano, né? Que a gente vive. Mas mesmo assim, o perdão é algo que vai ser muito benéfico para a sua saúde e não é algo que você vai concordar com aquele abusador, com aquele estuprador, com aquela pessoa que praticou uma violência. Não é concordar. É você saber que você carregar uma mágoa não é uma coisa inteligente. É uma coisa que não faz bem para você. Então, você mesmo discordando,
E mesmo lembrando, você vai se libertar do sentimento ruim. Importante ter essa clareza do que é o perdão e não misturar com outras coisas. Perfeito. Olha, Fabiano, eu só posso agradecer por você ter, né, compartilhado com a gente dessa reflexão, né? Que eu acho que, nossa, realmente vai estar todo mundo aí pensando e quem sabe o pessoal já não começa o ano se perdoando, né? Perdoando Sim. os outros. Quer dizer, para ter mais saúde, mais felicidade, mais leveza, que é o que a gente quer, né, Fabiano? Sim, e uma dica que fica aí para as pessoas que estão ouvindo é: faça uma biografia de uma pessoa que você sente que precisa perdoar, assim, uma pessoa próxima a você. Pegue lá um caderno, uma folha de papel e escreva a história da vida dela. Eu convido quem está ouvindo a fazer esse exercício e veja o que acontece internamente enquanto você escreve. Só isso. Nossa, maravilhoso. Fabiano, obrigada. Um abraço enorme para você. Um 2018 maravilhoso para ti. E sempre que quiser, a gente está aqui, viu? À disposição para bater papo contigo, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Juliana. Um feliz 2018, feliz Natal a todos aí que estão ouvindo. Obrigada, um abração. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abração. Tchau, tchau. Conversei então com o Fabiano Lauser, ele que é terapeuta, autor, pesquisador de vivências grupais voltada para a liberação emocional, ele que falou com a gente aqui sobre o perdão.